Sejam todos bem-vindos, que Jesus abençoe a todos, aos meus irmãos convidados especiais. Você que veio pela primeira vez nessa casa, sinta abraçado, amparado. Muito obrigado pela sua presença, muito bom tê-lo aqui. Que o Senhor Deus possa falar com você, conosco, grande e ricamente nessa noite. Obrigado pela presença de todos. Nós estamos, irmãos, meditando na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas. Convido você a dar uma olhada no Evangelho de Lucas, capítulo 19, hoje do versículo 28 ao versículo 44. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 28 ao versículo 44. Procederei essa leitura. Boa noite, crianças. Que Deus abençoe todas as crianças que estão conosco nessa noite. Podem pegar a folha, papel, ficar ao lado do papai, da mamãe, desenhar de forma lúdica o que você entender sobre esse sermão importante para as nossas vidas. As crianças participam ativamente e depois no final não esqueça de mostrar o que você desenhou, viu? Vou esperar aqui na frente todas as crianças para ver o entendimento de vocês. Versículo 28 do capítulo 19. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, acharei preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que isto soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então os trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendia no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem no nome do Senhor, paz nos céus e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas lhes respondeu: assegurou-vos que, se eles se calassem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, viu a cidade e chorou, e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos se cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão nem ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Meus irmãos queridos, nós entramos agora na última parte da história de Cristo. Quantos assuntos nós já ouvimos, já participamos da história de Cristo. Mas eu convido você agora a entrar na parte final da história de Cristo, encarnado como natureza humana, como eu e como você. Jesus Cristo teve a dupla natureza, humana e divina, e como ser humano, Jesus Cristo deixou para todos nós a sua história. E a partir de agora nós vamos entrar nessa história, aonde estaremos verificando e vendo a dramática conclusão da louvável exaltação de Cristo
pois mesmo na sua humilhação, ele vai ser exaltado no final da sua jornada. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressurreto, ele é exaltado e coroado entre todas as outras pessoas, e agora a sua fase de humilhação já não existe mais. Mas hoje, nessa noite, meu objetivo é apresentar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus, enfim, chegou em Jerusalém. Já não está mais na casa de Zaqueu. Já não está mais naquele banquete onde ele traz informações, instruções para todos que seguiam. Não está mais perto do cego de Jericó, Bartimeu. Muitos milagres já haviam acontecido. O que espera agora, irmãos, quando Jesus chega em Jerusalém, é de suma importância para todos nós, quando perguntamos, dentro dessa entrada triunfal de Jesus, qual a maior importância para os discípulos. Qual foi a importância da entrada de Jesus em Jerusalém para os discípulos? E qual foi a importância para os publicanos e também fariseus? Antes da gente dar sequência nesse assunto, nós gostaríamos de orar com o Senhor nesse momento. Fala assim com Deus: Senhor, visite meu coração. Eu vim aqui nessa igreja para ser alimentado com a tua palavra, que a palavra possa saltar esse livro e entrar no meu coração, na minha mente, que eu possa ver alguma coisa nova. Senhor, me ilumine, traz ao meu pensamento o que Lucas quis escrever para o seu amigo Teófilo e aplique em meu coração a tua palavra. Olha agora, peça, Senhor, fala comigo. Eu não quero ouvir outras vozes, eu quero ouvir a tua voz, a tua palavra que é vida e eficaz, a tua palavra que é profética, a tua palavra que é messiânica. Faz-me ouvir Jesus falando agora comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Olha o Senhor. Pai Santo, o texto já foi lido nessa noite. O texto é inspirado, saiu de dentro do teu coração para que fosse luz das trevas para a luz. Que o texto, ó Pai, venha iluminar cada irmão, cada irmã que está aqui nesse momento, Senhor. Acenda uma lâmpada, uma luz. Acenda, Senhor Deus, em nossas vidas aquilo que o Senhor viveu. Que nós possamos, ó Deus, agora sermos um participante ativo da tua palavra. Que além da nossa imaginação, ó Deus, de estar ali naquela multidão dos discípulos que seguia Jesus, agora não era mais somente os 12 que estavam ali, mas era um grande povo, uma grande massa de seguidores, de discípulos do Senhor. Seguidores que chegou aqui em Santa Maria, e chegou no século 21, no ano de 2024, nessa noite do dia 11, nós somos seguidores de Cristo, estamos dentro desse contexto de discípulos que viram, e hoje nós podemos ver pelos olhos da fé e pela palavra, a tua entrada naquela cidade, que é triunfal. Para alguns, que é triunfal para o Senhor, mas que é na realidade também maldição, morte para outros. Senhor, fale conosco, aplique nossos corações a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto anterior, que falava sobre o caráter genuíno da fé e da ação dos eleitos, se você visualizar o contexto anterior, a parábola das 10 minas, relatada no contexto anterior,
nos fez lembrar, do versículo 11 ao versículo de número 12, que Jesus, além de ensinar a Zaqueu, ele agora passa a ensinar os seus discípulos a respeito do mundo, a respeito de ser proativo, a respeito de ser multiplicador, alguém que vai colocar em ação a fé. A fé não é morta, a fé é viva, a fé requer dos eleitos uma postura, um caráter, uma convicção genuína. Fomos chamados pelo Senhor para estarmos desfrutando de uma doce comunhão com o Mestre Jesus, nos esforçando dentro daquilo que o Senhor tem nos distribuído. O Senhor tem nos dado talentos, dons, o Senhor tem nos dado minas preciosas, para que nós possamos desenvolver o seu reino, aplicar o Evangelho de forma eficaz, porque há de chegar um dia. Você já viveu o grande dia da sua vida? Talvez se a gente perguntar para alguns vai dizer: o grande dia da minha vida foi o dia em que minha cria nasceu. Geralmente as meninas, as irmãs, as mães podem ter como maior dia o dia do nascimento do seu filho. Por um filho, por uma filha, mães choram, mães vão à luta, mães mudam a sua forma de ser, de pensar, de agir. Eu não sei se para você, minha irmã querida, o dia que o seu filho nasceu, a sua filha nasceu, a sua vida mudou. Mas diz a ciência que na primeira sucção, quando o bebê nasce, ele tem a primeira amamentação dentro da cabeça feminina. Algo, eu não sei, mas as meninas, as mulheres, as mães sabem disso. Algo. Talvez você, varão de Deus, homem de Deus, possa achar que o grande dia da sua vida foi quando você encontrou a sua companheira, quando você constituiu família, quando você disse para o seu pai, para a sua mãe: a partir de agora cuido da minha vida, a partir de agora vou para a minha casa, a partir de agora a minha vida será um novo marco. Eu não sei quando foi o grande dia da sua vida. Pode ser que o grande dia da sua vida não tenha sido nem o seu casamento, nem o nascimento do seu primeiro filho. Mas pode ser que o grande dia da sua vida foi o dia que você ouviu a doce voz de Jesus dizendo: venha, filho. A partir de agora você vai ter uma nova experiência comigo. Eu te chamo de forma incondicional. Fazer de você agora não mais um pescador de peixes, mas um pescador de homens. Vou fazer de você não mais um mero agricultor, um boiadeiro, alguém que está plantando a semente, plantando o fruto, mas vou fazer de você alguém que vai plantar o fruto do Espírito Santo, que vai germinar com o próprio Espírito Santo e que vai transformar vidas, famílias, a começar pela sua própria vida. Quando foi o grande dia da sua vida? Mas eu quero dizer algo para você que quero te decepcionar agora. Esses dias que você pensou são importantes para a sua vida. Não tenho dúvida, traz uma história, traz uma marca, traz uma lembrança, traz um significado afetivo para a sua vida. Mas o grande dia ainda está para acontecer. O grande dia vai chegar. E vai chegar para preto, para branco, para negro, vai chegar para rico, vai chegar para pobre, vai chegar para o brasileiro, vai chegar para o japonês, vai chegar para o europeu, vai chegar para o africano, vai chegar para todas as nações, de todas as línguas, raças, públicos, joelhos se dobrarão diante dele. Porque estava chegando o grande dia do Senhor. Na missão da eleição, da predestinação do Senhor, a partir do verso de número 28, até o último versículo desse Evangelho de Lucas, o que mostra é o grande dia do Senhor em obediência ao projeto de remissão, de redenção. Ele foi obediente não só no aspecto da morte vicária,
vicária, mas ele foi obediente do início ao fim, do princípio ao fim. Por quê? Por nós. Você que está aqui nesta igreja, Jesus, ele foi obediente por você, por mim. O meu resumo nessa noite, amados irmãos, se você sair daqui e lembrar o que eu vou dizer nessa frase agora, você já entendeu todo o sermão que eu vou pregar aqui para baixo mais um pouquinho. O meu resumo é que os anjos, os homens e qualquer outra criatura de Deus deve prestar 3 coisas a Deus. Logo, os anjos, eu, você, a natureza, o passarinho, tudo que Deus criou, tudo foi criado por Deus, deve prestar 3 coisas. Anote na sua Bíblia, anote no seu papel. Primeiro, culto ao Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Eu devo em minha vida como ser humano prestar culto a Deus, assim como os anjos prestam culto a Deus, assim como qualquer outra coisa criada por Deus nesse universo presta culto a Ele. Segundo, serviço. Eu fui chamado por Deus para trabalhar, para servir na força que o próprio Deus nos dá. Portanto, eu não fui chamado para ser servido, mas eu fui chamado para ser dolos, servos. Eu fui chamado para que a minha vida fosse gasta no mundo físico para a glória do Senhor, para o reino do Senhor. Você nasceu não para escrever um livro, você nasceu não para plantar uma árvore, você nasceu não para ter um filho, porque essas coisas são efêmeras, essas coisas são vazias, essas coisas muitas vezes não têm nem propósito, e as pessoas fazem isso brincando. Mas você foi chamado para servir ao Senhor, adorar ao Senhor em todo o seu ser, com toda a sua força, até o último momento da sua existência. Terceira e última coisa, você foi chamado por Deus para ser obediente. Hoje, nessa igreja, foi o dia de ouvir essa palavra: obediência, obediência, obediência. Se você esteve hoje de manhã cedo, você viu a história, o resumo de Juízes, no capítulo de número 2. E o povo ali chora porque o leite havia sido derramado, e agora Deus diz: porque vocês cortaram, quebraram a minha aliança, eu vou entregá-los nas mãos para serem pilhados. Pilhados. Quebraram a desobediência. A redenção, missão hoje, vista e apresentada pelo professor Paulo, tratou da obediência de Cristo. E eu venho em terceiro lugar falar essa palavra. Eu fui chamado, eu fui criado para obedecer a Deus. Já poderíamos ir embora, acabou o sermão. Está aí tudo isso aí dentro. Mas na realidade, irmãos, o que esse capítulo, dentro do verso 28, vem falar para nós? Nós estamos agora, e quando é que se lê, ou que se vive, o versículo 28 ao versículo 40, quase que daria certo a exposição desse texto dentro da data comemorativa. As igrejas, elas leem esses textos, e a Igreja Católica Apostólica Romana até mesmo faz tapetes nesse período. O verso 28 ao versículo 49, nós estamos no domingo de Ramos. Mais um pouquinho daria para contextualizar esse sermão dentro do domingo de Ramos. Estamos perto do domingo de Ramos. Daqui a pouco você vai ouvir falar em domingo de Ramos. Vontade. Então Jesus está entrando agora naquilo que nós chamamos de domingo de Ramos. A entrada triunfal em Jerusalém, texto repetido em Mateus 21, de 1 a 11, e Marcos 11, de 1 a 11, João 12, de 12 a 19, os sinóticos falam dessa entrada, e ela é importantíssima para o caráter, para a edificação, teologicamente.
para abrir a nossa cosmovisão do ministério de Cristo, que havia terminado na Pérea. Pérea ficou para trás, milagres ficaram para trás. Jesus agora começa a entrar na sua reta final, e nós sabemos o que espera daqui para frente. Eu espero que você comece a colocar no seu coração o ministério de Jesus, o propósito de Jesus, pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar. É a paixão que vem. Lucas compôs concernente a obra que o Pai dera para que ele mediasse, realizasse. O Dr. Lucas, ele é um historiador, e ele vai reescrevendo, ele vai pesquisando. O evangelista nos conta tudo o que Deus criou para que ele pudesse, através do Espírito Santo, registrar. E o que nós podemos relatar nesse progresso da pesquisa do médico Lucas, do Dr. Lucas, era a continuação do ministério de Cristo. Ele chegou em Jerusalém. Se eu pudesse prender Jesus na Pérea, se a gente pudesse amarrar Jesus na casa do Zaqueu, o que seria de Jesus? O que seria de você? O que seria daquilo que é o cerne da nossa fé? Porque nós cremos, irmãos, que Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, não é vã a nossa fé. Ele tinha que chegar em Jerusalém. Ele tinha que começar a viver as cenas finais do seu ministério. Lucas capítulo 18, 35 até 19, 27. Você dá uma olhadinha aí. Acima descreveu o que Jesus fez quando esteve em Jericó. De Jericó, um pequeno grupo seguiu seu caminho para Jerusalém. Chegamos em Jerusalém, verso 28. Quantos quilômetros haviam ali de onde Jesus estava, de Betânia? Ele estava a 3 quilômetros de Jerusalém. Está com Jesus caminhando. Antes do pôr do sol da sexta-feira, no sábado, antes desse pôr do sol, Jesus desfrutou com seu repouso sabático, com seus amigos. Ele para. Você pode imaginar esse último repouso sabático? Como foi o relacionamento de Jesus com seus discípulos? Será que alguém do grupo dos 12 podia imaginar que estavam perto de perder o mestre e que estavam perto de entrar numa crise relacional? Irmãos, nós não temos noção desse negócio de últimos instantes e últimos momentos. Você não sabe quando vai ser os seus últimos momentos. Você não sabe quando vai ser os últimos momentos da sua mãe, do seu pai, do seu filho, o seu último momento. Eu quero dizer para você que os últimos momentos são marcantes. Você lembra dos últimos momentos de alguém da sua casa que você amava muito? Eu lembro dos últimos momentos, eu não lembro porque eu não estava, eu lembro porque a minha mãe me contou. Os últimos momentos do meu pai foi marcante para o coração de minha mãe. Era um domingo de escola dominical. O mineiro que gostava de frango com quiabo. E ele, então, naquele último momento da vida dele, ele pega a minha mãe e faça essa refeição, um almoço com frango com quiabo. Antes, ele despede do vizinho da direita, da esquerda, ele vai nos 2 lotes que nós temos lá no bar do Piraí, ele tinha um pomar, ele cuida daquele pomar, ele põe adubo, ele molha cada pezinho de planta que ele tinha plantado, ele volta, ele almoça, ele olha dentro dos olhos da minha mãe e diz: olha, muito obrigado, você foi a coisa mais preciosa da minha vida. Ele deita. Após o almoço, eu faço.
No soninho após o almoço, ele tem AVC. Ele vai embora. Eu não quero contar o resto da história, eu já contei isso algumas vezes. Se você soubesse que você estaria vivendo hoje os últimos momentos da sua vida, ou que você amanhã receberia um laudo, estado terminal, câncer agressivo, você só tem 15 dias de vida. O que você faria? Jesus sabe que tudo está terminando. Jesus avista Jerusalém e os discípulos não sabem. A nossa reflexão é: olha, o qual foi impactante Jesus chegar em Jerusalém para os discípulos e também para os fariseus, para os publicanos. Os discípulos não sabem, mas Jesus sabe o que se aproxima. Naquele último sábado de descanso fisicamente, você pode imaginar o que Jesus falou? Será que Jesus falou assim: Pedro, fica firme, Pedro, tu me amas? Será que Jesus reforçou esse amor que Pedro deveria demonstrar a ele? Será que Jesus vira para Judas e diz assim: Judas, você é um traidor, você vai me trair, você vai me entregar? Será que Jesus falou alguma coisa para Judas? Será que Jesus falou alguma coisa para João? João, tu és amoroso, ame minha mãe, cuide dos meus irmãos. O que Jesus falou para aqueles discípulos? Não sei. Ninguém sabe. A Bíblia não existe. Sábado passaria. Chegaria domingo. Do versículo 28 ao versículo 44, que a nossa análise nessa noite é domingo. Domingo de Ramos. Vai chegar segunda-feira, do 19 ao 45 ao 48. Vai chegar quarta-feira, do verso do capítulo 20 ao capítulo 22, verso 6. Vai chegar quinta-feira, incluindo a noite de quinta-feira, até as primeiras horas de sexta-feira, capítulo 22, 7 a 71. Vai chegar sexta-feira, capítulo 23. Vai chegar o sábado, não se resiste a nenhum evento em Lucas. Nós vamos dar uma olhada em Mateus 27, 62, 63, 66. Vai chegar domingo, capítulo 24. E depois nós teremos 40 dias depois da ressurreição de Jesus. Não volte, irmãos. Se você não levou a sério a exposição de Lucas, perdeu muito daquilo que a gente falou, pegue esse finalzinho agora, porque ele é essencial para a nossa vida. Ele é essencial para qualquer cristão. O versículo 28 diz: a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém foi o maior evento que a história pode realizar. E eu vou colocar alguns motivos para você que dessa entrada de Jesus lá em Jerusalém tenha sido o maior evento. Primeiro, por meio dela, Jesus provoca deliberadamente uma demonstração. Ao entrar em Jerusalém, Jesus se declara para uma população, por uma grande multidão. Compreende-se plenamente que o resultado, o entusiasmo das massas, provocará a fúria dos sacerdotes, dos publicanos, dos fariseus, dos legalistas, dos religiosos, daqueles que queriam matar Jesus há muito tempo. Jesus é direto e provoca. Porque a massa, você viu, começa a adorar. Veja o versículo 38. Eles começam a glorificar: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas maiores alturas. E veja no versículo 39.
37, que ele aproximava daquela cidade, do monte das oliveiras, grita esse monte, toda a multidão dos discípulos passou jubilosamente a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Segundo, Jesus força os membros do Sinédrio. Ao entrar em Jerusalém, Jesus declara: não tenho medo de vocês, essa é a minha missão, vou até o fim, a mudar a sua agenda. Ele força o Sinédrio a mudar a agenda, de modo que se harmonize com a vontade, a eleição, a soberania, o propósito, o conselho intertrinitariano, o desígnio, os decretos vão funcionar agora não como os líderes, os religiosos, os legalistas, os fariseus, os saduceus queriam, mas agora a agenda é de Deus Pai, vai ser como Deus quer, vai ser do jeito e da vontade dele, e a igreja, sempre religiosa em Jerusalém, cala-se. Três coisas que cabem às criaturas de Deus, inclusive os homens. Vimos no nosso resumo já: cultuar. Vimos no nosso resumo, o segundo aspecto: servir e obedecer. O Sinédrio enquadrou na vontade dos decretos de Deus. Terceiro aspecto da entrada triunfal de Jesus. Por meio dessa entrada triunfal, Jesus cumpre a profecia messiânica de Zacarias. Capítulo 9, verso 9. Mateus 21, de 4 a 5. Como o povo aclamando como filho de Davi, isto é, bem-vindo Messias. Ele não tenta frear, porque a palavra estava acontecendo e se cumprindo. À luz do verso 28, fica uma evidência que Jesus estava tornando a iniciativa ao avançar com seu pequeno grupo de discípulos de Jericó até Jerusalém, uma convicção certa, uma marcha certa, uma peregrinação que eu tenho, que você tem, que importa o que acontecer, eu estou marchando para o lar celestial, para a glória de Deus, e que nem nada pode me separar do amor de Deus, nenhuma provação, nenhuma tentação, nenhum sofrimento, nem espada, nudez, falta de amor, nada que me poderá separar do amor de Cristo Jesus. Você começou essa jornada e você vai chegar lá em nome do Senhor Jesus. Versos 29 e 30 no nosso texto. Betânia está localizada no declive oriental, o Monte das Oliveiras, e Betfage, localização exata e desconhecida pelos historiadores. Agora no noroeste de Betânia, essa era a geografia. O que importa para nós agora é que há nessa questão nada de fortuito, tudo está sendo direcionado por Deus. Você poderia entender que a sua vida está sendo direcionada por Deus nesse exato momento? Em nome de Jesus, diga para você agora: Senhor, a minha vida está sendo direcionada por Deus. A minha vida está nas suas mãos. Você é criatura de Deus. Você foi criado para render culto a Ele, para obedecê-lo, para servi-lo, e tudo está no comando soberano de Deus. Como Jesus sabia que os dois discípulos encontrariam tudo isso, que ele diz: vocês vão pegar o jumentinho, vocês vão falar no jumentinho isso, e tudo isso aconteceu. É a natureza divina. Jesus sabe tudo. Ele é humano e divino. Ele sabe, irmãos, o que vai acontecer conosco. Ele sabe o que está acontecendo com você agora. Entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos daquele que tudo pode resolver, tudo pode fazer. É dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Verso 31. De fato, podemos chegar à conclusão que os donos
verso 33, perguntaram aquilo, sobre o ato de desatar o jumentinho. Devia tratar-se de pessoas que reconheciam Jesus como seu Senhor. Os discípulos cresceram, e provavelmente o dono desse jumentinho era alguém que reconhecia a soberania de Jesus, porque, portanto, dessas instruções aos dois discípulos, Jesus quis certificar-se de que não tivesse nenhuma dificuldade em obter o jumentinho. O jumentinho seria importante para a entrada triunfal de Jesus. Versos 32 a 34. Os discípulos cumprem a ordem de Jesus, obedecem a Jesus, faz tudo exatamente como Jesus havia anunciado. Verso 30, a simples menção do fato de Jesus precisar do jumento foi suficiente para assegurar o empréstimo incondicional daquele jumento. Os donos conheciam Jesus, os donos eram discípulos de Jesus. Essa evidência, à luz dessa passagem, nos reforça algumas coisas importantes da entrada triunfal de Jesus. A igreja não era só dos 12. A igreja era grande. A autoridade do mestre era grande. Versos 37 e 38. A essa altura, é importante observar que os componentes da multidão que acompanhavam Jesus quando saiu de Betânia, não só os únicos, tomavam parte das atividades correspondentes da entrada triunfal, mas uma grande caravana de peregrinos havia chegado a Jerusalém antes de Jesus. Eles estavam lá, todos reunidos. E o que nós podemos perceber nesse momento é que o jugo compreende o movimento de exercício para a nação como um todo e para a segurança da própria posição. Além disso, odiavam a Jesus e estavam ressentidos pela exposição de louvor da qual ele compartilhava das honras devidas a Deus. Os publicanos estavam ali. Verso 41 a 42, irmãos. A cosmovisão de Jesus por Jerusalém. Chegou em Jerusalém. E quando Jesus chegou, indo chegando, veja o versículo, é um gerúndio, quando Jesus estava andando, Jesus estava chegando, vendo a cidade, grita essa palavra, chorou. Eu vou fazer uma pesquisa com você, e você vai me responder. Por que Jesus chorou? Haveria Jesus chorado por causa da situação de Jerusalém? Haveria Jesus chorado por causa da situação dos discípulos? Pedro fugiria, os discípulos abandonariam, seriam dispersos, uns negariam, outros voltariam para a companhia de pesca, outros voltariam para casa. Esses discípulos seriam pulverizados, como a igreja pulverizada no século XXI. Por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele seria crucificado, ele seria ferido, rasgariam a sua pele, colocariam uma coroa de espinho. Ele, como Deus, ele tem uma visão de Jerusalém. Por que Jesus chorou? Responda para você. Então veja Jesus chegando ao ponto de onde torna claramente visível a cidade, o seu templo esplêndido. Ele olha para o templo esplêndido, suas muitas habitações pacíficas, casas lindas. Outras, Jerusalém chegou a ser, no período passado, como a terra da alegria, o povo bebendo vinho, o povo celebrando, o povo nem aí com a palavra de Deus, o povo distante. Porém, a ira de Deus começou a se derramar. Quero dizer algo para você. Não queira provar a ira de Deus. Não queira provar
você vai lutar contra Deus? Até quando você vai ser rebelde? Até quando você sabe da palavra e busca outro subterfúgio? Até quando, ó Jerusalém, vão chorar em pouquinho, vão derramar em pouquinho, vão dizer: ah, meu Deus, o que fizemos 400 anos? Até quando você vai viver essa vida? A ira de Deus estava sendo derramada. É triste ter de afirmar, mas isso foi realmente o que aconteceu. Quando Jesus avista Jerusalém, ele está profeticamente vendo o que aconteceu em 70 depois de Cristo. Vou esticar você a fazer uma pesquisa, pesquise o que aconteceu em Jerusalém em 70 depois de Cristo. A visão de Jesus foi uma visão em que todos os horrores estariam sendo resultantes da posição daquele povo impenitente que chegou no momento final da sua vida terrena, em certo sentido. Ainda antes disso, assim diz o Senhor, que Israel, por desobedecer a Deus, pagaria um alto preço. Essa profecia já se cumpriu e cumprirá-se outras devastas na vida de toda a raça humana. Você desobediente a Deus. Versos 43 e 44. O sentido se torna claro pelo modo como essa profecia se cumpriu. Enquanto o santuário era queimado, o grande templo era destruído, não se mostrou piedade, puridade, nem respeito, oposição, crianças, jovens, idosos, leigos, sacerdotes, toda a população igualmente era massacrada. Diz o historiador Flávio José que em 70 houve uma carnificina em Jerusalém de estremecer a história, maior do que os nazistas fizeram. Pesquise em casa. Destruição de Jerusalém. O imperador ordenou que toda a cidade e o povo fossem arados completamente e que fossem deixados somente as partes mais altas das torres e a porção do muro que fecha a cidade foi totalmente, completamente destruído. Que os futuros visitantes ao local não conseguiriam acreditar que ali foi um dia uma cidade habitada. Ah, Jerusalém, Jerusalém, dizia o Senhor, pois soube dias em que teus inimigos cercarão com trincheiras por todos os lados, apertarão com cerco, te arrasarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não, veja, parte 44, não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Deus já visitou a sua casa? Deus já visitou a sua igreja? Deus tem visitado a sua mente? Você tem reconhecido as oportunidades? Quem sabe hoje Deus está te visitando e está dizendo: filho, eu te tomo pela mão, eu cuido de você, eu te amo. As pessoas perdem as oportunidades, Deus visita. Deus visita. Nós temos orado ao Senhor para que Deus possa visitar o Brasil, para que o grande avivamento possa cortar de norte a sul, de leste a oeste. Nós temos orado a Deus que possa levantar uma geração diferenciada, uma geração comprometida, que cultue a Deus e não a festa da carne, que adore a santidade e não a profanação, que olhe para esses dias como dias de trevas do solo brasileiro, onde o Brasil é conhecido por samba, futebol e orgia. Que isso tudo deixe de existir e que o Brasil seja do Senhor Jesus
Deus visite o Brasil e que levante a igreja presbiteriana, outra e qualquer igreja séria que prega a palavra do Senhor, que tenha um povo aquecido pelo Evangelho, que cultue a Deus, que obedeça a Deus, que sirva ao Senhor. Que Deus visite você, meu irmão, que está aqui nessa noite. A confissão de fé, do capítulo 2 de Deus e da Santíssima Cidade, diz, da parte dos anjos, dos homens, de qualquer outra criatura, lhes são devido todo culto, todo serviço, toda obediência que lhe houver por bem requerer. Deus, Ele requer qualquer coisa de qualquer pessoa existente nesse universo, obra da criação dele. Ele usa o errado do certo. Ele enlouquece as pessoas porque ele realmente transmite, ele mostra o seu querer, o seu efetuar de forma diferenciada. Nunca será como as pessoas querem e esperam, mas sempre será como Deus. Irmãos, Apocalipse 7, 11 e 12 diz: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, ante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém, o louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças e a honra, e o poder e a força, seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Isso é adoração ao Senhor, isso é reverência ao Senhor. É o que falta à igreja, é o que falta a você, irmão. Chegue em casa logo mais, daqui a pouco, renda ao Senhor. Jogue lá de joelhos no tapete da sua casa e diz: Senhor, todo meu ser te adora. Não olhe as circunstâncias, mas o meu ser te adora. Apocalipse 5, 12 e 14. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, isto é, Jesus, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que de toda criatura que há nos céus, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, ou seja, o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos proclamaram e adoraram. Você pode fazer sua própria vida. Você foi criado para isso. Jesus está entrando em Jerusalém por você, por mim, pela igreja. Qual a importância dessa entrada de Jesus em Jerusalém para os discípulos, para você, para a igreja presbiteriana do Brasil? Qual a importância para os discípulos seguir um novo momento? Jesus inaugurava um novo instante. A partir daquele momento, todo o processo de discipulado começava a chegar ao fim. Jesus estaria sendo assunto aos céus, estaria implantado o seu reino, teria treinado alguns. Os discípulos teriam que passar por um processo de moenda, um processo de transformação, de metanoia, de mudança, para reconstruir aquilo que Jesus havia deixado. Jerusalém era fundamental para Pedro, era fundamental para João, era fundamental para Tiago, era fundamental para você que ouve aqui nessa noite. Jerusalém é um novo marco. A igreja vai marchar debaixo da égide de Cristo, e Ele está assunto aos céus. Ele é o Cordeiro digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória. Você vê isso, querido? E para os publicanos, para os fariseus, para os religiosos, o caminho seria o caminho da morte. Messias, ele se entregava ao plano de decisões. O plano estava a caminho. A morte de cara estava chegando. O que podemos afirmar é que aquelas vidas não seriam também mais as mesmas.
Porque a partir de agora Cristo entra em Jerusalém e diz para os legalistas, para os religiosos: olha, eu sou o Senhor da igreja, eu sou o cabeça, e quem me segue verá o Pai. Não são as normas, os ritos, as tradições. Amados queridos, ao finalizar esse texto dessa noite, o que mais esta passagem me ensinou? Para mim, está no verso 41, dá uma olhada aí. Quando ele chegou com a vista da cidade, se pôs a chorar sobre ela. A filosofia tenta tirar de Deus, filho, qualquer vida emocional. Mas Jesus 100% humano. Ele percebe o que aconteceria ali em Jerusalém. Irmãos, ele sabe o que vai acontecer no Brasil. Ele sabe o que vai acontecer em Santa Maria. Ele sabe o que vai acontecer com a nossa geração. O Senhor ele sabe. E humanamente Jesus chora. Tento tirar esse lado de Jesus. Algo parecido pode soar como racional, mas devemos ser muito cuidadosos a esse respeito, porque antes Jesus já havia chorado. Será que por que Jesus chorou? No ato fúnebre de Lázaro. Será que Jesus está chorando por você? Será que Jesus está chorando pela igreja brasileira? Século XXI. E continua olhando para nós. Será que ele chorará pela minha igreja? Quando você deixa o lado dos discípulos de Jesus e passa para o lado dos fariseus, dos publicanos, dos saduceus. Eu não sei que lado você está. Mas ainda quero falar a última coisa. O aspecto fundamental desse sermão para a minha vida hoje, para essa semana. A passagem ensinou a humanidade de Cristo, o choro de Cristo, que Ele chora por mim, e Ele pode estar chorando agora por você. Mas aí o verso 42, e olha de mim. Ó, se ainda nesse dia vocês, sim, você, ou vocês soubessem, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Esta passagem põe tremenda ênfase na pergunta: o que eu estou ou você está fazendo com as oportunidades postas diante de mim no dia da visitação? O Senhor está visitando a sua casa, o seu coração, a sua mente, a sua igreja. O Senhor está visitando as pessoas do século XXI. E o que nós estamos fazendo? Com muita frequência ouvimos que as pessoas dizem: se pelo menos eu tivesse sabido ou ouvido isso ou aquilo, jamais teria acontecido. Essa semana eu fui fazer um velório ali no cemitério do Gama. Mais uma vez eu fiquei pensando das lápides que a gente viu, e aí eu olhei a reação de algumas crianças, adolescentes, e nossa, esse aqui foi um bebê, não nasceu com vida. Mas para frente eu vou dar, esse aqui foi um jovem, morreu com 17 anos. Ah, esse aqui já foi mais velho um pouquinho, morreu com 50 anos. E aqueles meninos que estavam conversando ali me chamou a atenção. Se você soubesse, você ia aproveitar mais as oportunidades.
Você não desperdiçaria suas oportunidades. Para nós não existe aquela desculpa, se eu soubesse. Sinto muito te decepcionar agora. Você, quando estiver diante desse Jesus que está voltando, o juiz, a única palavra que você vai poder falar é: eu não sabia. Ninguém pode se excusar da presença de Deus. Ele te chama hoje. Se pelo menos eu tivesse sabido ouvir isso aqui, em alguns casos, de fato, é lamentável, porque deveria ter sido evitado. Mas a vida daquela pessoa foi inútil. Entretanto, os perdidos estão indo agora em passos largos para o inferno. Você já parou para pensar que alguém na sua casa pode estar indo agora para o inferno e jamais se recuperarão? A oportunidade que você tem de aproveitar o tempo esse desproporta e bate. Que Deus te abençoe. A gente está começando a paixão de Cristo. Não falte no domingo que vem. Feche seus olhos. O que esse texto fala para você? Fala para Deus. Você fala para mim, não. Fala para Deus. Ele conhece a sua vida, o seu coração. Hoje, nessa noite, Ele está ouvindo a sua voz. Talvez Jesus tenha chorado por você ser uma pessoa dura, tão rebelde. Talvez você está gastando a sua saúde, o seu tempo, não no serviço do Senhor, mas para você mesmo. Talvez hoje, tudo que falte é um culto a Deus. Você está no culto, mas você não está prestando um culto a Deus. Fala comigo. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Tenha compaixão.